Shalom, meus amigos. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. E na noite de hoje eu quero tratar com vocês de um tema muito importante para as nossas vidas, de como nos mantermos fiéis às nossas convicções. Possivelmente um dos maiores desafios de todo judeu que vive na diáspora é o cumprimento do Shabat. Por quê? Porque, independentemente da profissão que você exerça, ou pelo menos quase todas elas, em algum momento da sua vida profissional, você vai acabar sendo chamado, seja por uma emergência da empresa, seja por uma mudança na escala de trabalho, você vai ser chamado a trabalhar no Shabat. E eu estou falando apenas do cumprimento de uma mitzvah, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes. Mas o que fazer nessa hora? Ao longo desses 4 anos, temos publicado centenas de relatos no Pérolas da Sabedoria Judaica que nos contam da firmeza de judeus, principalmente de judeus nos Estados Unidos, que quando chegaram no período que antecede ao Holocausto, ou mesmo depois do Holocausto, chegaram nos Estados Unidos e foram confrontados com essa dura realidade, de que era preciso trabalhar no Shabat, e havia uma pressão social muito grande, e eles foram firmes, ou pelo menos a maior parte deles foi firme em não aceitar essa imposição. Você pode ser firme, mas existem situações em que ser firme ainda é mais difícil. Quando você está em Shabat e um filho seu fica doente e você deve recorrer a um atendimento hospitalar e você tem que ligar o seu carro, botar o seu filho ou chamar uma ambulância e levá-lo até o hospital. Mas você rapidamente vai me dizer, Átila, mas a Torá não diz que é possível quebrar o Shabat quando nós estamos diante de um picuanefes, de um risco para a vida? Sim, sem dúvida nenhuma. Você está autorizado pela própria Torá, em razão da necessidade da proteção de uma vida, de levar o seu filho seu ao hospital durante o Shabat. Mas e quando chegar a hora do pagamento do atendimento médico? Ou se você tem um plano de saúde, na hora de assinar os papéis médicos que vão permitir que aqueles profissionais de saúde socorram o seu filho, o que você vai dizer para eles? Que não assina, que não tem dinheiro no bolso, porque você não transporta dinheiro, durante o Shabat. E aí os seus problemas vão começar. Portanto, nessas situações em que o constrangimento é real, qualquer pessoa que viva segundo as suas convicções já vai ter passado por isso na sua vida. Veja, eu falo aqui a partir da minha realidade, da realidade do povo judeu. Mas, na verdade, as convicções que movem o ser humano são testadas o tempo todo. E a pressão social para que renunciemos a essas convicções, nos colocando à prova o tempo todo, acontecem ou vão acontecer em algum momento da sua vida. Eu abro as redes sociais e vejo milhares de pessoas que se dizem, que se autoproclamam noéticos, mas eu afirmo aqui que são muito poucas aquelas que realmente compreendem o que significa uma vida noética e de fato vivem como noéticos. E se você tem alguma dúvida a esse respeito, vá agora nas redes sociais procurar todas aquelas pessoas que carregam as insígnias de um determinado movimento noético, se eles não estão em festas de Réveillon, se eles não estão participando de comemorações do Natal, ou realizadas pelas suas empresas em festas de trabalho. Quando foi a última vez que ela teve numa igreja para um casamento, ou no enterro, num cemitério, que é um local em que o noético não pode ir, porque não pode se envolver com nenhuma celebração pagã? Bom, se você fizer isso, você vai ver que aquilo que eu acabei de afirmar há pouco é fato. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a viver de fato uma vida noética. Porque assim como é muito difícil ser judeu e cumprir as 613 mitzvot, ou seja, ter uma vida como judeu observante, também é muito difícil viver uma vida como noético, pelos compromissos, pela responsabilidade, pelas renúncias que você deve fazer. O noético não vai à praia usando biquíni. O noético não vai para o bar à noite beber com seus amigos. São coisas que absolutamente devem ser riscadas das práticas sociais que envolvem aqueles que assumiram a crença no monoteísmo. As pessoas, por mais que você tente explicar isso a elas, então se você está lá no hospital, naquele momento em que você for pressionado para assinar os papéis que vão garantir o atendimento médico ao seu filho, naquele momento você tenta explicar para o enfermeiro, para o funcionário do setor administrativo, olha, eu sou judeu, eu não assino nada no Shabat. Essas pessoas não querem entender, seja porque elas não estão dispostas, não querem se esforçar, não se interessam em te ajudar,
idólatras, e porque aquelas convicções que você reafirma ali naquele momento contrariam as suas próprias convicções. E nesse momento, é o que você deve estar me perguntando, de onde tirar a força necessária para ser firme nas nossas convicções. Olha, eu trabalho numa empresa, mas eu não vou participar, né, do amigo oculto, né, que vai acontecer no happy hour, no final da noite, num bar promovido pela empresa. Ou eu vou manter-me usando a kippah, mesmo que eu trabalhe num banco e o banco me pressione para que eu não manifeste a minha identidade religiosa na empresa em que eu trabalho. O que fazer nessa hora? Como ser firmes? Buscar o exemplo. O exemplo daqueles que nos antecederam. Nenhum povo tem história que tem um povo judeu. Ser judeu e se manter firme, mas a nossa capacidade de mantermos firme nessas horas depende de nós olharmos para trás. É nisso que o passado nos ajuda fundamentalmente. Pensar em todos aqueles que arriscaram as suas vidas para que nós pudéssemos continuar tendo a liberdade religiosa, para afirmarmos as nossas crenças, nos mantermos fiéis às nossas convicções. Nós olhamos para trás e vamos encontrar, não apenas num passado distante, alguns de vocês diriam, não, mas temos que olhar para os patriarcas, para Moshe Rabbeinu. Não precisa olhar tão para trás assim. Pensemos nos judeus que viviam na União Soviética e como cada mitzvah que eles cumpriam colocava-lhes riscos de vida. E assim como aconteceu na União Soviética, também durante a Alemanha nazista e em muitas outras circunstâncias, em muitos outros momentos da história, mesmo recente da humanidade, judeus tiveram que arriscar a sua vida para seguir cumprindo mitzvot. Ora, quando nós pensamos sobre isso, quando nós olhamos para o passado e nos lembramos do exemplo desses que estavam dispostos a fazer no Kiddush Hashem, a renunciar à sua vida, se fosse necessário, para manter firme a sua posição, então nós nos fortalecemos. A pressão desaparece, ela sai, o peso das nossas costas desaparece e nós nos sentimos fortes para fazer aquilo que nós temos de fazer. Ou seja, nós adquirimos, no exemplo dos nossos antepassados, a força necessária para agirmos segundo as nossas convicções. E o que é que nós aprendemos disso? A importância do exemplo. O exemplo que se transmite de pai para filho, o exemplo que se transmite de geração para geração. Todos vamos, saibam disso. Se tivermos firmeza nas convicções que nutrimos, todos vamos passar por situações em que outros vão dizer para nós o que fazer e o que não fazer. E, sobretudo, que aquilo que nós acreditamos ser a verdade, as nossas crenças não são importantes. Que é uma tolice, que aquilo tudo não faz sentido. Uma pessoa no hospital poderia dizer, numa situação como essa, olha, você não assinar esse papel, isso aqui é uma tolice, o que importa mesmo é o atendimento médico. E é nessa hora que é preciso ser firme. Essas situações vão se colocar nas nossas vidas e nessa hora nós temos que ser firmes e nós vamos retirar a força, como eu disse antes, do exemplo que nós, judeus, por exemplo, retiramos de Rabi Akiva, de Elie Wiesel, daqueles que sobreviveram nos campos de concentração, como o rabino Meir Lau, que se tornou o grande rabino de Israel, Viktor Frankl, Menahem Mendel Taub, que fez sobreviventes do Holocausto, de experiências bizarras em campos de concentração, como Auschwitz, que morreu ano passado aos 96 anos de idade. É nesses exemplos que nós nos inspiramos e retiramos a força para seguirmos com as nossas vidas, para seguirmos mantendo-nos firmes nas nossas convicções desses homens. Se você fizer isso, você vai estar preparado para seguir com as suas convicções, para seguir forte, para lidar com os desafios e não ceder jamais. Pense neles, que a ajuda sempre vai vir na hora da necessidade, meus amigos. Shavuot Tov!